Tudo bem? Joia? Estamos aí ao vivo para todas as redes de comunicações existentes aí, chamada internet. Você tá bem? Tudo bom? E aí? Só o ouro? Ó, tem um monte de gente que voltou aí, né? Que tava em acampamento e agora voltou aí com tudo, né? A mulherada tava aí no acampamento e eu quero dizer que vocês fazem muita falta, fizeram falta, né? Espero também que vocês tenham acompanhado, conseguido acompanhar aí, né? Esses dias que nós ficamos. Foram um dia bem produtivo mesmo. E, e é isso aí. A Cris tá aí. Pai do Senhor, Cris, tudo bem? Lisandra, Gabriel também tá aí. Né? Um beijo no coração de vocês. E aí, vocês já estão acompanhando a gente já em Romanos 11? Romanos 11 e 12, que é o de hoje, né? Eu lembro muito bem, meu pai sempre falava um versículo de Romanos 12, que era: não te deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem, né? E a gente cresceu aí com esse versículo, né? E quando a gente fala esse versículo, a gente lembra dele também, né? E quando a gente entrou ontem mesmo, né, eu já tinha visto, e quando a gente entrou hoje, eu lembrei ainda mais dele, né? Então, Pai do Senhor para vocês. Ó, a Cris está falando aí que está em dias com a leitura. Bom demais, gente. Paz. Gabriel, boa noite. Boa noite, Biel. Tudo bem? Um beijo no seu coração. O Alisson está aí também. Maria Célia, boa noite. Boa noite, Maria Célia. Luiz Carlos está aí, nosso humano. Então vamos lá, gente. Romanos 11 e Romanos 12. Né? Espero que Deus tenha falado contigo, assim como falou com a gente. Até o Luiz comentou algumas coisas comigo hoje, né? Eu quero compartilhar junto com vocês aqui também, tá bom? O futuro de Israel, né? A qual Paulo está falando aos romanos. Ó, a Jéssica está aí de volta também, né? A Jéssica depois do acampamento aí. Que nem eu falei, a mulherada estava no acampamento, né? Algumas mulheres, né? Elas foram para o acampamento e estão voltando aí agora, né? Sejam bem-vindas de novo aí. Gente, só me fala aí, porque a luz aqui não deu certo, mas fala aí se tá boa a luz. A iluminação não tá tão boa, né? Mas dá para enxergar, dá para ouvir, né? Só fala aí se tá tudo bem. E se tiver tudo bem, a gente continua aqui, tá bom? E aí, Paulo, ele ainda está descrevendo aqui aos romanos, né? Na verdade, ele descreveu. Quem tá demorando mais somos nós, né? A gente já está quase finalizando também, né? Faltam 2 dias aí para a gente finalizar. Faltam 2 dias e a gente sabe que o Romanos vai até o capítulo 16. Mas olha o tanto de coisa que a gente já aprendeu, né? Aprendemos sobre o mal, sobre o bem, sobre justificação, sobre restauração, né? A aliança. Aprendemos sobre a santificação também, né? E agora nós vamos continuar aprendendo aqui ainda mais, né? Boa noite, Alisson. A Cris falou que tá bom, o Luiz falou que tá bom e o Gabriel também falou que tá bom. Obrigado, gente, pelo feedback aí. E vamos lá. A profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus, né? A gente vai entrar nisso daqui a pouco. E aí Paulo fala: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum ou de maneira alguma, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. E a gente sabe que a tribo de Benjamim é a tribo de Saul, né? O primeiro rei de Israel, né? Só que aí depois se levanta Davi e ele é o rei, né? Se levanta como rei. E aí Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, aqui é Elias que está dizendo para Deus, né? Senhor, mataram os teus profetas e arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar a minha vida. Né? Aqui Elias pensou que estava sozinho. Né? Nesse momento aqui, Elias pensou que estava sozinho, e aí Deus responde para ele algo poderoso aqui. Né, que ele disse, porém a resposta divina, né? Paulo está perguntando, e o que a resposta divina disse a ele? Aí ele disse: reservei para mim 7.000
homens que não se dobraram a Israel, ou a Baal, Israel, a Baal, né? Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Se for obras, não existe graça, né? Mas se for graça, não existe obras, tá? Não precisa de obras, segundo aquilo que foi proposto. E aí ele pergunta: que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como também está escrito. Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e a armadilha em tropeço e punição. Escureçam-se os olhos, para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Como a gente sabe, algumas pessoas eles foram meio que cegados, pelo próprio Deus, para que eles não vissem, e também eles foram com os seus ouvidos tampados para que eles não ouvissem e também não se convertessem. Agora, como que é isso? Porque se a gente voltar um capítulo anterior, a gente vai ver que o povo de Israel ele tinha ciúmes dos gentios. O povo de Israel tinha ciúmes dos gentios, e aí Deus fez isso com eles. E agora esse povo está igual Elias. Elias falou: mas eu sou o único, eu sou o único profeta, Deus. Olha só o que eles estão tentando fazer comigo. Eu sou o único que ficou. Todos se dobraram a Jezabel, a Baal. E aí Deus olha para ele e fala: rapaz, eu acho que você está meio equivocado. Porque existe 7.000 que não se dobraram a Israel. E não somente isso, olha a resposta dele. É que ele fala assim: existem 7.000 que eu reservei para mim, que não se dobraram. Então é impossível alguém afirmar hoje em dia que a igreja ela é corrupta, que a igreja não tem missionário, que a igreja só tem pastor ladrão, que a igreja só tem diácono ruim, obreiro ruim, membro ruim, criança ruim, jovem ruim. Não. Ainda tem aqueles que estão reservados no coração de Deus. E aqui o que Paulo está falando aos romanos é a mesma coisa, porque eles indagaram, eles estão dizendo: nós fomos rejeitados por Deus. E agora Paulo ele traz o exemplo de Elias para dizer ao povo: olha, vocês não foram rejeitados. Pelo contrário, vocês rejeitaram, mas vocês não foram rejeitados. Ainda existe um povo que adora. E ainda existe, eu creio ainda que um desses aí é você, um desses sou eu. Desses 7.000 aí que não se dobraram a Jezabel. E aí fala a respeito da rejeição de Israel. E não é o final a rejeição de Israel. E aí ele pergunta, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação ao gentio, para pô-los em ciúmes. Olha o que Paulo está falando de novo, a respeito dos ciúmes. Oi, Gabi, tudo bem? Joia. Então aqui Paulo está afirmando de novo que eles tropeçaram, porventura tropeçaram para que caíssem? Não, eles tropeçaram para que a salvação viesse também aos gentios, Porque antigamente era povo eleito, povo escolhido, só o povo de Israel. E agora não, agora o evangelho está sendo estabelecido aí em todo o mundo, Gente, eu friso isso aqui, eu falo muito sobre isso, é porque a gente tem que deixar isso aqui muito bem claro, isso aqui tem que ficar claro na sua mente, Porque no Antigo Testamento, sim, os israelitas eram o povo de Deus, era o povo ali a qual Deus ele guardava como a menina de seus olhos, como uma galinha protege seus pintinhos, Deus fazia isso. Mas agora, o evangelho de Cristo, a salvação, a justificação pela fé e não pelas obras, ela vem agora por meio e por intermédio de Jesus, tá bom? E aí Paulo ele continua: dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso incitar
a emulação do meu povo e salvar algum deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, será que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Né? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade, se for santa a raiz, também os ramos serão santos. Versículo 16 aí, tá, gente? De Romanos 11. Versículo 16. Olha o que ele está dizendo. Se a raiz ela for santa, os ramos também serão santos. É impossível uma raiz de videira dar manga. É impossível isso. É impossível uma raiz de videira dar caju. E como também é impossível um caju, uma cajueira, dar uva, né? Então, o que ele está falando aqui, ó, se a raiz for santa, também os ramos serão santos. Né? Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Gente, ele está falando de raiz aqui porque ele está falando a respeito do enxerto. Enxerto é você colocar algo no lugar. Né? E a gente sabe que a videira ela tem que ser podada. Né? A videira ela tem que ser podada para ela gerar, para ela dar mais frutos. Né? E agora ele está falando da enxertação, né? De você ser colocado nessa raiz santa. Então, por mais que você foi pecador, por mais que você um dia já fez muitas coisas ruins, e hoje você se arrependeu e você foi enxertado no reino, na raiz santa, o que vai acontecer com você? Você vai começar a dar fruto santo. Você vai começar a ser santificado por aquela raiz. Tá bom? Vocês estão com alguma dúvida aí, gente? Se tiver com alguma dúvida, só perguntar aqui, ó. Manda também aquele like aí, né? Usa aqui o aviãozinho. Eu vou mandar, calma aí. Deixa eu mandar para algumas pessoas aqui esse aviãozinho. Olha, eu vou mandar aqui. Aqui. Pronto, mandei para 2 pessoas aqui. Se você mandar para 2 pessoas aí também, eu tô feliz. Tá bom? Dá o like aqui também para nós. Se tiver alguma dúvida, para aí que eu falo, tá bom? E agora no versículo 19 ele continua. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Então, pode acontecer um dia que Deus ele pode te tirar do ramo dele para colocar outra pessoa? Pode. Pode acontecer. Sabe? E a gente não pode se ensoberbecer e muito menos ficar com raiva. Por quê? Gente, a obra é do Senhor. Sabe? Nós estamos aí ligados nessa raiz. Deus é a fonte. Deus é a raiz santa. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados na incredulidade. Pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Está falando daquelas pessoas que saem e voltam, né? Está falando aqui a respeito disso, tá bom? Tem dúvida aí, gente? Se tiver, vamos continuar aqui. O último desígnio e a misericórdia. O último desígnio de Deus é misericórdia para com todos. O que Deus está liberando sobre a humanidade aqui, gente. Não só os romanos. Deus está liberando aqui sobre a humanidade. Né? A sua misericórdia. A sua misericórdia. Você pode até cair. Você pode até se sentir fora. Mas quando Deus te pega e te coloca de volta, né, no propósito, você começa novamente a ser preenchido daquela raiz santa chamada
o próprio Deus, o próprio Cristo, tá bom? E aí no versículo 25 de Romanos 11 ele continua: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, até nisso, gente, até o endurecer do coração do povo de Israel era um propósito de Deus, né? Como a gente aprendeu hoje, e até nos meus stories aí também, algumas pessoas tiveram dúvida, né? O mal, ele foi criado por Deus para um propósito, né? E agora Deus também ele está endurecendo o coração do povo, assim como endureceu o coração de Faraó, seu servo. Deus agora está endurecendo o coração de Israel para que os gentios entrassem nessa videira que ele está falando, que eles fossem enxertados nessa videira, porque antigamente os gentios eles não tinham parte, somente os de Israel. Tanto que quando a samaritana ela vem até o Senhor, né? Quer dizer, o Senhor vai até a samaritana, que ela está no poço, e ela fala assim: vocês dizem que Israel, Jerusalém, é o lugar da adoração. Vocês dizem, vocês judeus dizem, porque ela pergunta para ela, para Jesus, como você sendo um judeu, você fala comigo e ainda pede-me água. E aí Jesus fala que ele é a água da vida, e aí ela fala a respeito disso. Fala assim, ó, vocês dizem que o lugar da adoração é em Jerusalém. E agora Jesus está enxertando aquela mulher no reino. O que ele fala para ela? O que ele falou? Falou assim, ó, pois agora Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Pode ser lá no sul, pode ser no nordeste, pode ser no norte, no centro-oeste, pode ser aonde você for, aonde você quiser ir, aonde você adorar o Senhor em espírito e em verdade, você atrairá o reino dele. E agora Jesus estava pegando aquela mulher, aquela cidade de samaritanos, e estava enxertando eles no reino, né? E agora nós podemos ver que aquela mulher, ela conquistou a cidade dela todinha, só pelas palavras de Jesus começou a fluir rio de água viva dentro dela, e aí essa fonte de rio, ela não ficou quieta, né? Ela foi e conquistou toda a cidade. E aí todos vieram adorar o Senhor Jesus, né? Luiz está falando, Deus endurece o coração dos judeus para alcançar o coração dos gentios. É desse jeito, mano. Né? E aqui, gente, é um pouco até... muita gente tem muita dificuldade na leitura do texto por conta disso, né? Que ele usa muitos contextos, usa a videira, usa alguns contextos. E eu espero mesmo ter te ajudado nesse Romanos 11 aqui, principalmente nessa parte, né? Igual o Luiz falou, ó, Deus endureceu o coração dos judeus para alcançar o coração dos gentios. A mesma coisa que ele fez com Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó para libertar o povo do Egito, né? Então Deus e os seus mistérios, né? De endurecer o coração. Então o bem, o mal, isso aí tudo foi criado por Deus. Ah, então quer dizer que Deus é ruim? Não estou dizendo isso. Eu estou falando que as coisas foram criadas por ele, para que o seu livre-arbítrio ele pudesse ser ativado, né? Só tem a condição de livre-arbítrio aquela pessoa que é ativada com a dupla escolha, né? A múltipla escolha, né? Tanto que Deus ele mesmo fala para o povo de Israel, escolham agora, ou a vida ou a morte. É vocês que escolhem, né? Então Deus ele não interfere no nosso livre-arbítrio, tá bom? Isso é a graça, exatamente, né, Luiz? Isso é graça, gente. Tem muita gente que acha assim, é graça, veio de graça, então tá tudo de graça, então. E não é assim, não. A graça, ela é um pouco mais profunda do que a gente imagina, né? Isso aqui é a profundidade, isso aqui é a profundidade de riqueza da sabedoria de Deus. Isso aqui é sabedoria de Deus. Para o homem é loucura. Mas aqui, ó, a gente está vendo a sabedoria de Deus. Que sabedoria é essa? Que ele endurece o coração do povo para que os gentios que estão fora, eles possam receber da graça. Isso aqui é loucura. Literalmente loucura. Mas é essa loucura que a gente é apaixonado.
Eu mesmo sou apaixonado, né? Eu lendo isso aqui, eu falei, cara, é muita doideira o que Deus faz, né? Deus complica, descomplica, depois explica por que complicou. Esse é o nosso Deus, que complica, descomplica, depois explica por que complicou, né? E agora Paulo está aqui nos explicando essa doideira da graça, né? A graça que nos alcançou. E agora ele continua, né? E assim todo Israel será salvo, como está escrito, para que se cumprisse as escrituras, foi acontecido dessa forma, né? Esta virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. E se você não sabe, Jacó é Israel, né? Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, né? Tá falando a respeito do próprio Jesus, beleza? Fala, Rafa, tudo bem? Boa noite aí, mano. A Cris falou, graça é favor imerecido e não liberdade para vivermos do jeito que queremos, e nem liberdade para pecar. Exatamente, Cris. Tanto que Paulo mesmo falou em Coríntios, ou em Romanos aqui, se a gente voltar um pouquinho, que o nosso corpo, né, deve ser apresentado ao Senhor como instrumento de justiça, não instrumento ao pecado, né? Então, a graça não te dá liberdade nenhuma e nem liberalidade para que você peque ou permaneça no erro. Pelo contrário, a graça foi estreitar tudo, né? A graça veio para mostrar e para aniquilar o que está no nosso coração, né? Aí o Luiz confirma, vim para os meus e os meus me rejeitaram, né? Isso aqui também é uma profecia em Isaías, né? Oi, Tati, boa noite, tudo bem? E aí, quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, né? Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aqui, ó, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Você sabe que palavra é essa? São irrevogáveis, que não tem como você irrevogar. Não tem como você falar, Deus, tira de mim esse dom. Não tem como, ele já transferiu, ele já te deu o dom. Então, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Tanto que ele mesmo fala, né? Aquele que coloca a mão no arado, que olha para trás, não é nem digno, né? Por quê? Porque o dom foi liberado, mas o dom não termina em nós. O dom não foi liberado para a gente. O seu dom não foi liberado para você fazer o seu bel prazer, né? Mas é para que outras pessoas sejam alcançadas por esse dom e o nome do Senhor ele seja exaltado. O dom nunca foi liberado para um ser humano, nunca foi liberado para um ser humano para ele sair falando aí que foi ele que fez ou que ele que desfez. O dom sempre é para Deus, porque tudo volta para ele. Entendeu? Porque assim como vocês também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista das desobediências deles. Olha por que eles alcançaram misericórdia. Porque os outros foram desobedientes. Então, por eles serem desobedientes, quem alcançou misericórdia? Os gentios, à vista da desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então, perante Deus, todos são desobedientes. Para o quê? Para alcançar a misericórdia, né? João 3,16 não fala assim, ó, Deus entregou o seu Filho para salvar os evangélicos. Ou Deus entregou o seu Filho para salvar os bonzinhos. Ou Deus entregou o seu Filho para salvar aqueles que fazem boas obras. Não, porque Deus amou o mundo. O mundo aqui ele está incluindo todos. Está incluindo todos, não está incluindo uma raça, uma etnia, está incluindo uma nação. Não, está incluindo todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna. E aí entra aqui uma música lindíssima, né? Lindíssima, do Ministério Zoe. Nunca foi sobre nós, né? E eu quero que você tire o print. Você vai tirar o print aí, né? Você vai tirar um print aí e aí você vai compartilhar no seu stories aí, se você puder, claro, né? Compartilhar no seu stories essa música, para todo mundo ouvir essa música. Essa música, ela é perfeita demais, né? Não só a música, como também o que Paulo escreveu, porque a canção, na verdade, é a leitura da Bíblia, né? E aí Paulo diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória, eternamente. Amém. Meu Deus, isso aqui é lindo demais. Eu sei que quando eu fui falando, você foi lembrando da música. Eu sei disso, que eu tava quase cantando a música. Mas depois você vai ouvir ela aí com mais intensidade. E você vai entender ainda mais o que Paulo está dizendo a nós aqui. É tudo sobre você, né, Jace? É tudo sobre você, é tudo sobre Deus, né? Então, assim, que profundidade, que riqueza que a gente está recebendo, né? Que riqueza aqui que a gente está recebendo do Senhor. Gente, vale muito a pena. E nesses tempos que nós estamos vivendo, esse tempo aí, onde é a geração do intelecto, né? Que hoje em dia muita gente tem muito curso. Hoje em dia tem tanta forma aí para você conhecer, tanta coisa para você mergulhar em sabedoria. Hoje em dia conhecimento é ouro, viu? Conhecimento é ouro. E você está conhecendo aqui as profundidades da riqueza e da sabedoria de Deus. E são poucos, viu? São poucas pessoas que buscam essa profundidade, né? E eu tenho certeza que se você está aqui comigo, não por causa de mim, claro, mas se você está aqui comigo, se você está comendo da palavra, se você está se alimentando, é porque dentro de você existe um fogo, sabe? Existe algo que está queimando que você fala assim, cara, eu preciso de mais, né? E aí a gente junta aqui, a gente está compartilhando da palavra, né? A Jéssica falou que ela também. Não tem como não lembrar dessa canção, é verdade, Jéssica. Não tem como, porque a canção é muito, muito linda, né? Se você não conhece ainda, Nunca Foi Sobre Nós, do Ministério Zoe, tá bom? E agora Paulo fala sobre a nova vida, né? Porque não adianta, gente, a gente receber a justificação, a gente receber a restauração, a santificação, o selo, a gente receber tudo isso, né? Saber que antes a gente era povo esquecido e agora a gente está enxertado no reino de Deus e a gente não colocar nada em prática, né? Não ter uma nova vida, não ter uma nova conduta, né? E agora Paulo ele está falando aqui, ó. Agora Paulo ele entra aqui num culto racional, né? No capítulo 12. Paulo diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdia de Deus, que calma, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E eu quero subir uma hashtag aqui, eu tenho que subir uma hashtag. Hashtag o culto nunca acaba. Como o Atos nunca acaba, o culto também, ele nunca acaba. Porque quem faz o culto? Você. Como que eu faço o culto então, se a igreja está fechada? Uai, um ministério, uma plataforma está fechada. Mas a Bíblia está dizendo aqui, ó, que nós devemos apresentar ao Senhor o nosso corpo como culto racional, como sacrifício vivo, né? Então, nós precisamos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E agora ele fala: e não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa não se conformar com este mundo. Como que eu não me conformo com este mundo? Sendo igual ao mundo, fazendo as mesmas coisas que o mundo. Não se conforme, não se conforme. Já viu uma pessoa inconformada? Ela fica indignada, né? A gente não pode se conformar, né? Hoje mesmo eu me conformei, né? Me inconformei, na verdade. Boa noite, mãe, tudo bem? Benção? Minha mãe tá tão distante, tá tão longe, né? Hoje mesmo eu me inconformei. E eu fiquei pensando nisso, né? Porque morreu aí o cantor, né? O MC Kevin. E longe de mim falar que alguma coisa que contra ele, né? Mas foi uma fatalidade que aconteceu na vida daquele jovem, né? Um menino só de 23 anos. É um jovem, né? E aí a gente aprende muito com a morte desse jovem. A gente aprende muito, né? Porque foi por causa de uma brincadeira, né? Que fizeram com ele. Foi que ele caiu ali do 11º andar e caiu e morreu, né? E o que acontece? O que me indigna é que tem cristãos sendo mortos, sabe? As pessoas elas podem compartilhar nas redes sociais dela a respeito do evangelho, né? Pode compartilhar uma palavra, pode compartilhar alguma coisa, mas o que essa geração faz? Pega um cantor lá de longe, que nem conhece, né? E aí eles postam aí um monte de coisa que aquele cantor fazia, né? E você não vê essa geração, essa galera toda postando a mesma coisa que está acontecendo em Israel. Sabe, o que está acontecendo em Israel é uma guerra terrível, né? A qual Israel está se defendendo, né? E está sendo atacada novamente, tanto pelo povo lá, e tanto pelas mídias, né? Porque Israel agora não está só se defendendo, está atacando também, né? Porque Israel já foi muito bombardeado e agora ele está atacando. Mas você vê uma repercussão de uma morte de um cantor, né, de funk, a qual, infelizmente, eu declaro aqui, peço ao Espírito Santo que conforte toda a família, mas eu estou falando a respeito da mídia, né? E você vê assim que são pessoas cristãs que não compartilham nada do evangelho, sabe? Não compartilham nada, uma palavra, sabe? Nada, nada, nada. E quando uma pessoa de longe, que eles nem conhecem, né? Por causa da mídia, por causa disso aí, acontece essa fatalidade, as pessoas saem compartilhando, né? Saem colocando frases, saem colocando um monte de coisa. Então, assim, isso me indignou. Não estou falando de você, estou falando uma indignação, só para você entender. Isso me indignou, porque como que uma geração que diz conhecer a Deus, que serve ao Senhor, não tem a capacidade de compartilhar algo nas suas redes sociais e usam essas redes sociais para compartilhar algo que é externo, né? Não estou falando do fato que o jovem morreu, longe disso, mas eu estou falando para você entender o que me indigna nessa geração, sabe? Que pessoas que podem sim pegar, fazer uma palavra, transbordar na vida de outras pessoas, mas elas preferem dar mídia a outras coisas, né? E existem aí milhares de cristãos que estão sendo mortos agora. E ninguém nem compartilha, ninguém fala nada. E por amor ao evangelho, né? Então assim, a gente não pode de maneira alguma nos conformar com este mundo, né? Nós temos que ser inconformados. E agora ele fala a respeito do devido uso dos dons espirituais, né? E aqui também está falando a respeito da transformação, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? E esse transformai-vos aqui, ele é uma metanoia, tá? Se você não sabe o que é metanoia, é transformação de mente, né? Ah, então é mudar minha mente para outra coisa? É mudar, é você transformar a sua mente, né? Como é que eu transformo minha mente? Lendo a palavra. Como é que eu transformo? Seguindo os mandamentos. Como é que eu transformo? Exercendo aquilo que a palavra diz, né? Transformar a mente. É a metanoia. Mas não é só
de choro, não é só de, tô arrependido. Não, é se arrepender de verdade e você fazer diferente. Né? O que Paulo fala a respeito disso? Fala, se você roubava, agora você não roube mais. Antes trabalhe para que você dê aquilo que é seu para os outros. Né? Isso é uma transformação de mente. Isso é você ser transformado. Então nós precisamos ser transformados com a nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só tem como experimentar isso se você tiver a sua mente transformada. E agora ele fala a respeito dos dons espirituais. Porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm as mesmas funções, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo Jesus, e muitos membros deste corpo, né? Assim como nós, e membros uns dos outros, na verdade. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Né? E agora ele descreve aqui a respeito dos dons. O que ele está dizendo aqui, gente? Que nós somos um só corpo. Ponto final. Nós somos um só corpo. É impossível o meu corpo ter duas mãos direitas. Não tem. O seu corpo não tem duas mãos direitas. Nem dois pés direitos. Né? Nem duas orelhas direitas. Nem dois olhos direitos. Né? Existe o direito e o esquerdo. Existe a mão esquerda, existe a mão direita. Pé esquerdo, pé direito. Existem os membros, os órgãos. Né? E agora Paulo nos compara a um corpo, né? A qual Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Então, se no nosso corpo faltar um membro, nós estamos defeituosos. Se no nosso corpo for amputado um membro, você fica o quê? Deficiente. Né? E é assim também no corpo de Cristo. Porque nós somos todos membros do corpo de Cristo. E todos nós estamos ali bem ajustados no Senhor. Né? A Cris falou aqui, ó, transformar a mente, ela deu alguns passos, né, para quem quer transformar a mente. É a dedicação à palavra, meditar na palavra, que é a verdade, deixando com que o Espírito guie e molde os seus pensamentos. Exatamente, Cris. Dessa forma, é um bom e o melhor exercício para você transformar a sua mente. Né? Então, há esperança, há salvação para todos. Para todos. Ah, para o estrupador, tem jeito? Tem jeito. Ah, para o enganador, tem jeito? Tem jeito. Para o adúltero, tem jeito? Tem jeito. Para o mentiroso, tem jeito? Tem jeito. Tem jeito, gente. O negócio é ser transformado. Se a pessoa for transformada, beleza. Mas tem muita gente que corre para o evangelho como uma fuga, né? Ah, eu vou falar muito de presidiário. Presidiário, ele tem muito disso, né? Quando eu sair da cadeia, eu vou fazer a obra do Senhor, vou fazer isso, vou voltar para a igreja, não sei o quê. E aí ele recebe isso como uma fuga, né? Então ele achou ali uma fuga. E ali até no começo ele vai e tal, mas quando ele chega, aquela galera que andava com ele começa a falar das drogas, começa a falar do roubo, do crime, daquilo que atrai o seu coração, o que a pessoa faz? Ela se desvia e volta novamente ao crime. E volta novamente aos seus delitos. E não falo só os presidiários, né? Não estou aqui generalizando, mas eu falo aqueles que estão soltos aqui também, né? Eu falo de mim, de você, eu falo das igrejas, eu falo dos pais, eu falo dos filhos, eu falo deles. Eu só citei esse exemplo para que seja mais claro quando eu colocasse a respeito dos pais, dos filhos, né? Da igreja em si. Então, tem gente que só foge para o evangelho, né? É igual Jacó. Jacó fugiu do seu irmão Esaú. Porém, um dia ele teve que voltar e passar pelo Val de Jaboque. Porque foi pelo Val de Jaboque que Jacó ele foi transformado. Não foi transformado só a sua mente, o seu coração, também o seu nome. E ele saiu marcado. Então nós temos que ser marcados pelo Senhor. Né? Nós temos que entrar no Val de Jaboque e sair de lá marcado. Lutar com o anjo e sair marcado. Né?
E agora ele fala aqui a respeito dos dons, e agora ele fala também a respeito dos ministérios. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmerece no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência. Quem exerce misericórdia, exerça com alegria. Isso aqui são dons espirituais, gente. Isso aqui tudinho que eu falei é dom espiritual. Profecia, fé, ministério, dom de ensinar. Tem muita gente que tem dom de ensinar. Tem muita gente que tem dom de se dedicar, de exortar, de contribuir, né, de presidir. E quem exerce misericórdia também é um dom espiritual. A misericórdia é um dom. Então aqui Paulo ele descreve, eu acho que são 7 dons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que é 7 dons mesmo, né? A respeito de 7 dons. Ah, tem outros? Claro que tem. Existem vários dons. E agora ele fala a respeito também das virtudes recomendadas. E aí ele entra logo no amor. O amor é uma virtude, gente. O amor é uma virtude, a qual poucos têm, né? Só o amor pode libertar o homem. Só o amor tem um poder de libertar o homem. E ele já começa no versículo 9 de Romanos 12. O amor seja sem hipocrisia. Não pode ter hipocrisia no amor. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, amor de família, preferindo-vos em honras uns aos outros. Né? Nós temos que nos honrar uns aos outros. Né? No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Olha só, o que você tem que fazer na tribulação? Ser paciente. Na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade, é receber as pessoas bem na sua casa. Abençoai os que vos perseguem. Gente, olha só aqui. Abençoai os que vos perseguem. E agora ele dá outra afirmação. Abençoai e não amaldiçoais. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Né? Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com quem é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Né? Não torneis a ninguém mal por mal. Não faça mal por mal. Se a pessoa te fez mal, é aquele negócio da inveja, é aquele negócio da pessoa te tratar mal, é um monte de trem, né? A pessoa agir com falsidade. Não é porque a pessoa age com falsidade comigo que eu vou ser falso com ela. Porque a falsidade dela não atinge o meu caráter, né? A Cris está falando aí, Romanos 12 é o manual de como sermos verdadeiros cristãos. Verdade, né? Olha só o tanto de virtude e os dons que Paulo está falando para a gente. Se a gente alimentar, se você pegar 5 desses para trabalhar na sua vida inteira, você vai fazer todo o restante. No mínimo. E agora ele continua. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Versículo 18 de Romanos 12. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Tende paz com todos os homens. Mas como que eu vou ter paz com todos os homens se eu não tenho paz comigo mesmo? Então a paz primeiro tem que pairar em mim, para que eu venha ter paz com os outros. Tem gente que para ele todo mundo é errado. Não, tá errado, o povo é errado, tá todo mundo errado. Mas o errado, muitas vezes, é a própria pessoa, que não reconhece que está errada. Né? Então nós temos que aqui
ter essa metanoia. Isso aqui tudo, gente, é uma metanoia, é uma transformação de mente, né? E agora ele fala: não vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a vossa cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Assim como a Cris falou, né? Gente, esse do versículo 9 até o 21 é um manual de vida para a gente viver. É um manual de vida para que a gente viva bem. Se a gente fizer tudo isso aqui que Paulo está descrevendo para a gente, a gente vai viver completamente diferente. A gente vai ter essa metanoia e nós poderemos, né, adquirir a boa, a perfeita e agradável também vontade do Senhor, né? Espero aí ter te ajudado, espero aí ter contribuído ainda mais na sua fé, né? Distribuído aqui a respeito de dons. Então, se você ainda não sabe, se você tem dom de profecia, o dom de ministério, o dom de ensinar, o dom de exortar, o dom de contribuir, o dom de presidir, o dom de misericórdia e o dom da fé, busque ao Senhor nessa noite, né? Isso aqui que eu falei está em Romanos 6 até o 8, né? Manual do cidadão do céu. Verdade, Luiz? Esse é o manual de todo o cidadão do céu. Ah, então quer dizer que lá na China, se eu pregar isso aqui e viver, eu vou para o céu? Claro, vai para o céu sim, né? Isso aqui é o manual de todo o cidadão do céu, né? Todo aquele que quer ir para o céu precisa viver isso aqui que está escrito em Romanos 12, né? Então, se você tiver alguma pergunta, deixa eu ver se tem alguma pergunta por aqui. Não tem não. Só tem só dos stories que eu fiz hoje mais cedo, né? Então aqui é o manual, aqui é a profundidade, a riqueza, o conhecimento de Deus que Ele liberou sobre nós, essa metanoia aí, essa novidade de vida, né? E eu tô aqui já, novamente a gente já começa aquele sentimento, né? É igual a Jéssica falou, aquele sentimento de despedida. E a gente já começa aqui com esse sentimento de despedida aí de Romanos. Mas fique calmo, que tá chegando 1 Coríntios. E 1 Coríntios, vocês vão ver a chaleira voar, né? E na quinta-feira, né, eu quero já falar para vocês aí, na quinta-feira, a gente vai ter aí uma participação de um amigo nosso, né, um teólogo aí, o pastor Agamenon vai estar junto com a gente na quinta-feira, nossa live às 10 horas, tá bom? Então já marca aí na sua agenda, né, na quinta-feira aí, pastor Agamenon vai estar junto com a gente aí. A gente vai iniciar 1 Coríntios junto com o pastor Agamenon, né, um teólogo aí que vai nos ajudar ainda mais, né? Também vai ter live aí do Luiz, às 3 horas no sábado, né? Você que está aí junto com a gente, acompanhando, vai ter live aí do nosso amigo Luiz Carlos às 3 horas da tarde, né? No sábado. Você também não pode perder, tá bom, gente? Então, amanhã a gente vai para o capítulo 13 e 14. Na quarta-feira a gente finaliza o 15 e 16. E na quinta-feira, às 10 horas, nós teremos a live junto com o pastor Agamenon, tá bom? Nosso amigo aí, beleza? Então, dados os recados aí, obrigado por você ter voltado aí, as que voltaram, né, do acampamento, que Deus abençoe vocês, espero que vocês voltem ainda mais cheia do fogo, pipocando tudo aí, né, como as mulheres falam aí, pipocando tudo, e que Deus continue te abençoando, tá bom? Pastor Agamenon é mestre, o homem saca, gente. Eu não gosto de dar essas glórias, não, mas é porque ele realmente traz assim um entendimento diferenciado
a respeito da Bíblia. Aprendi muito com ele nas lives que ele fazia, né? E eu acredito que ele vai voltar ainda a fazer essas lives aí também. Né? E eu te convido, gente, eu convido a você aí, tira o print, posta a música Nunca Foi Sobre Nós, me marca aí pra gente remarcar, pra gente recompartilhar aí. Tá bom, gente? Tamo junto e até a próxima. Valeu, Alisson, por ter ficado até o final. Lisandra também que tá aí. Luiz Carlos, Gabriel, Cris. Deixa eu ver mais quem tá aí. Eliette, né? Que tá aí junto com a gente. A Jéssica, a Jess. Quem mais tá aí? A Rafa tá aí. Minha mãe tá aí também. Tá esperando eu para cantar parabéns. Então vamos lá. Tá bom, gente? Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus. E quem não falei o nome, um beijo também. Até amanhã, gente.